Saudações do crente docente! Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Edvanei Fernandes e hoje iniciaremos mais um trimestre da revista Lições da Palavra de Deus da editora Central Gospel. Essa de número 36, que tem por tema Heróis do Novo Testamento, um legado de amor, fé e obediência, cujo comentarista é o pastor Gesiel Gomes. Quero aqui reforçar o meu feliz 2021 para você que nos escuta. Essa aula está abrindo um novo trimestre, mas também está abrindo um novo ano. Você que está aqui no nosso canal, seja bem-vindo. Obrigado pela sua audiência. Curta esse CDcast, comente, faça com que isso chegue a outras pessoas compartilhando o conteúdo e que você não deixe de usufruir também da nossa aula. A lição de hoje é a lição que abre o trimestre, é a lição João Batista, o precursor do Nazareno. Antes de iniciarmos essa aula, eu gostaria de dizer para você o seguinte: essa lição de número 1, ela tem uma quantidade muito grande de tópicos. São 5, falando de maneira didática, em 50 minutos, que é o tempo que nós temos como padrão para uma ministração de aula dominical. Esse conteúdo é muito extenso, então você terá que usar de estratégias como professor para poder ministrar esse conteúdo. Uma maneira é você extrair alguns pontos da lição de maneira a ver o que é mais importante dentro do que a revista lhe apresenta, para você criar um plano de aula que você possa perpassar pelo que a revista dá de possibilidade e para que o aluno possa extrair aquilo que é importante, ou você pode de alguma forma suprimir alguma parte do que está apresentado nesses tópicos. Então você vai ter que fazer uma análise acerca da lição, priorizar que os tópicos sejam ministrados, mas de maneira adequada. Vamos para a lição especificamente. Quando nós falamos sobre João, algumas pessoas acabam tendo dúvida acerca de qual João estamos falando. Porque dentro do Novo Testamento nós temos pelo menos 3 personagens com o nome João. O primeiro que nós podemos destacar aqui é João, o apóstolo. João, apóstolo, aquele que escreveu um evangelho, escreveu 3 epístolas e também o livro de Apocalipse. Mas temos também o João Marcos, aquele que é o sobrinho de Barnabé. Hoje nós trataremos especificamente sobre João Batista, aquele que é denominado na nossa lição e por muitos estudiosos da palavra como o precursor do Messias. Esse nome João Batista, na verdade, ele significa graça de Deus, favor de Deus. João Batista, ele é um personagem de grande destaque no texto neotestamentário. Por quê? Porque ele foi um homem designado por Deus para poder fazer uma introdução acerca do ministério terreno de Jesus Cristo. Logo, a gente tem João Batista como um personagem muito importante, não só no Novo Testamento, mas no contexto bíblico. Ele é um divisor de águas entre aquilo que nós chamamos de Antiga Aliança e daquilo que é iniciado com o momento da vinda de Cristo, chamado Nova Aliança. Ele é uma espécie de ponto de ligação entre essas duas alianças manifestadas por Deus para a humanidade. Vamos observar que essa lição ela traz algumas questões ligadas às origens do personagem a qual estamos estudando, João Batista. E aí, quando nós observamos dentro dos evangelhos, todos eles fazem menção acerca de João Batista. Mas é no evangelho de Lucas que a gente vai ter detalhes, peculiaridades, uma riqueza mais abrangente sobre a vida de João Batista e também sobre a vida de sua família. É no livro de Lucas, por exemplo, que a gente consegue ver o nome dos seus pais, Zacarias e Isabel, o que também direciona para a gente que João Batista ele tem aí uma ligação sanguínea com Jesus.
sendo o primo de Jesus Cristo. Então, interessante porque a gente vai ver no livro de Lucas não somente a ligação de um propósito divino, um propósito de vida desenvolvido através de João Batista, mas também ali uma ligação familiar. Outra coisa que a gente pode também observar é que o livro de Lucas, no capítulo 1, ali a partir do versículo 6, vai trazer uma ideia muito clara sobre a maneira miraculosa em que João Batista ele é concebido. O livro de Lucas vai mencionar que a sua mãe era estéril e, além disso, tanto Isabel quanto Zacarias já estavam avançados em idade. E aí eles dependem, obviamente, de uma intervenção divina para que essa mulher estéril, para que essa mulher já avançada em idade, assim como seu esposo, possa dar à luz. E aí a gente vê um episódio onde Zacarias, um sacerdote, ele em certa feita está dentro do templo, onde ele foi surpreendido pelo anjo Gabriel. No momento em que Zacarias estava ali no templo, ministrando, o anjo Gabriel aparece para ele e diz que a sua oração seria atendida e que Isabel daria luz a um filho e esse filho se chamaria João. Então, quando você lê a partir do versículo 11 do capítulo 1 de Lucas, a gente tem a menção acerca de um ato miraculoso para que Isabel venha dar à luz a João Batista, aquele que vai pavimentar o caminho do ministério terreno de Jesus. Esse propósito que observamos através do anjo Gabriel, que se revela para Zacarias, ele vai cumprir um propósito em 3 partes. O primeiro propósito é que João Batista ele seria a alegria de seus pais. O outro propósito é que João Batista levaria muitos israelitas de volta ao Senhor e também prepararia o povo para poder receber o Messias, para que o povo estivesse preparado para essa vinda de Cristo na terra. Então, o propósito do nascimento, o propósito da concepção de João Batista, todo o evento onde o anjo Gabriel se revela a Zacarias, vai cumprir não somente uma conquista para a família de João Batista, mas também uma conquista para a humanidade, porque através dessa mensagem de João Batista, através da vida de João Batista, as pessoas vão ter a oportunidade de se voltar ao Senhor. Elas vão ter a ideia de que é preciso preparar as suas vidas para a vinda de Cristo. Como se não bastasse todos esses eventos relacionados ao nascimento e ao propósito da vida de João Batista, o personagem que nós estamos estudando, ele traz algumas peculiaridades acerca dos seus hábitos, acerca da sua personalidade. Interessante porque João Batista, ele é um homem apresentado com hábitos incomuns. A sua própria aparência, ela é uma aparência de um homem de modos diferenciados, um modo rústico de viver. A sua própria roupa, quando é narrada como uma roupa de pelo de camelos, uma túnica que tem um aspecto grosseiro. Quando a gente lê o 2º livro dos Reis, a gente vê, por exemplo, que há uma menção do profeta Elias também ter vestido esse tipo de roupa, um pouco incomum, até para aquele momento da história. Outra coisa muito interessante é que João Batista ele se alimentava de gafanhotos. As pessoas às vezes têm uma reticência ao imaginar uma pessoa que se alimenta de gafanhoto, mas isso está tudo relacionado ao momento em que João Batista vive e principalmente no cenário onde ele está inserido. No deserto, o gafanhoto é um alimento possível. Obviamente, no deserto você não tem a possibilidade de usufruir de uma variedade de alimentos. Então, o gafanhoto ele é um alimento possível para João Batista, um homem que caminha pelo deserto, um homem que anuncia o arrependimento pelo deserto. Em Levítico 11, a gente pode verificar, por exemplo,
que Deus ele vai dar para Moisés alguns direcionamentos acerca daquilo que o povo poderia se alimentar e daquilo que o povo não poderia se alimentar. E no versículo 22 desse capítulo 11 de Levítico, a gente vê que Deus permite que o povo coma gafanhoto. Então, não tem nada de absurdo aqui, e sim é algo contextual para o momento que é apresentado dentro da Bíblia, dentro do momento do personagem bíblico. A gente vê também que a personalidade de João Batista é uma personalidade singular. Ele era um homem sério, um homem muito severo, mas principalmente um homem corajoso, um homem com uma intrepidez em relação às suas atitudes. Como que a gente pode ter essa ideia de personalidade de João Batista? Como que a gente procura analisar a personalidade de um personagem bíblico? A gente precisa, obviamente, analisar como que o texto se desenvolve, como os atos e atitudes desse personagem são apresentados no texto bíblico, para que a gente possa conseguir pensar alguns traços da sua personalidade. Mas, basicamente, em relação a João Batista, a gente vê que o seu ministério vai dizer muito sobre a sua personalidade, porque o ministério de João Batista é um ministério considerado breve, ao mesmo tempo é um ministério muito intenso e muito veemente. Por quê? Porque o tema principal abordado por João Batista era o arrependimento. Lá em Lucas capítulo 3, versículo 2 e 3, a gente vê que esse tema arrependimento, ele é a tona da mensagem de João Batista. E logo a gente consegue entender e fazer uma correlação de que esse tempo breve do ministério e essa veemência estão ligadas à personalidade, e a personalidade ligada a essas características de seu ministério. Então, quem prega arrependimento, em alguns momentos, em alguns cenários, precisa ser contundente, precisa ser veemente, precisa sim de ser alguém de personalidade forte. Mas lembre-se, o que João Batista nos mostra é que Deus utiliza as pessoas de acordo com a sua personalidade para desenvolver propósitos específicos. Então, assim como João Batista, por intermédio de sua personalidade, exerceu um papel na história, você também, sendo do jeito que você é, tendo a personalidade característica que você tem, você pode desenvolver também aquilo que Deus chamou você para fazer. João Batista, sendo o pregador do arrependimento, ele vai usar essa veemência para levar pessoas a um choque de realidade. E o que acontece quando João Batista inicia sua pregação, quando ele fala sobre arrependimento? A gente vai ver que muitas pessoas foram tomadas por um forte quebrantamento, por contrição. Pessoas de fato se arrependeram. Elas mudaram a trajetória de suas vidas. Se arrepender é a mudar a direção do caminho a qual essas pessoas estão tomando. Então, além de anunciar a vinda do Messias, a mensagem de João Batista tinha alguns aspectos muito interessantes. A gente já falou, que é a questão do arrependimento. Só que ele pregava esse arrependimento de uma forma exortativa. Havia ali uma maneira de confronto em relação à mensagem. E também João Batista trazia uma forma de reconhecimento da superioridade de Cristo. Onde a gente encontra esse aspecto da exortação ao arrependimento e do reconhecimento da superioridade de Cristo? Lá em Mateus capítulo 3 a gente consegue observar isso. Quando a gente vai para o capítulo 3, só que do livro de Lucas, a gente vê que João Batista ele também fazia uma denúncia pública acerca dos pecados dos fariseus. Olha aí a necessidade de ser intrépido, de ser veemente. João Batista, ele pregou arrependimento, pessoas eram colocadas diante da verdade, daquilo que o Messias queria dessas pessoas, e pessoas se arrependiam. Mas também João Batista confrontou o sistema religioso, aqueles que estavam cauterizados pela religiosidade
e de alguma forma não se arrependiam. Mas João Batista não deixava de confrontar. Então havia ali uma denúncia pública acerca dessa religiosidade exacerbada dos fariseus, e João Batista aí arrumava grandes confrontos com o sistema. Outra coisa interessante, essa a gente vê em João capítulo 1, é que João Batista também pregava sobre a eternidade de Cristo. Veja que João Batista ele era um homem que compreendia quem ele era diante desse propósito. Um homem, uma criatura de Deus, mas aquele que reconhecia as suas limitações, mas que apontava para Cristo, a superioridade, a sua eternidade, e dava tudo isso de maneira a ser expressa às pessoas que escutavam suas palavras. Algumas marcas ministeriais de João Batista também são importantes serem abordadas nessa aula. Uma é que João Batista ele é dos últimos profetas da antiga aliança, por isso chamado de precursor do Messias. É alguém que vai introduzir, pavimentar a chegada do Messias. E ele é chamado de Batista, obviamente, porque ele fazia as pessoas que assumiam publicamente a sua condição de pecador descer às águas como um ato simbólico do arrependimento. O fato de João Batista cumprir esses atos do batismo, da imersão dessas pessoas nas águas do Rio Jordão, faz com que essa expressão seja dita em outros lugares da Bíblia. Em Atos dos Apóstolos, por exemplo, a gente vai ver essa expressão batismo de João. Por que isso? Porque é um fato emblemático de João Batista, algo que impactou o cenário da época. Então, não somente João Batista é um personagem emblemático, mas também aquilo que ele fazia ficou marcado naquele período e, obviamente, ficou marcado na história, porque nós temos isso relatado na Bíblia Sagrada. O nome João Batista tem essa ligação com os atos praticados de imersão das pessoas que publicamente reconheciam seus pecados. Então, João Batista está ligado a isso. Ele poderia ser chamado também de João o Batizador, ou o homem que batizava, ou qualquer expressão que pudesse ter ligação com os atos que ele fazia. O nome de João Batista, na verdade, é a composição do seu nome com aquilo que ele praticava. Que ligação bonita que Deus permite para a vida dos seus. A ligação daquilo que nós fazemos para ele está ligada ao nosso próprio nome. Eu gostaria aqui também de frisar alguns outros grandes momentos do ministério, da vida de João Batista. Vou mencionar 4 que nós podemos considerar serem 4 grandes momentos apoteóticos da vida de João Batista. O primeiro, obviamente, a gente não poderia deixar de relatar aqui, é que João ele vai batizar Jesus. Muito legal quando a gente lê esse texto, em Mateus 3, a gente vê Jesus ali se colocando diante de João Batista para que esse ato fosse feito por intermédio de João e Jesus. E João Batista, de alguma forma, ele fica surpreso, porque ele não se acha digno de cumprir tal ato com Jesus, já que Jesus sequer cometeu pecado. Mas Jesus ali ele vai explicar para João Batista que tudo aquilo ali era preciso para que pudesse haver um cumprimento e que as exigências da lei fossem ratificadas, fossem todas elas perpassadas por um processo para que Jesus pudesse dar início ao seu ministério. E ali João Batista, sendo obediente à vontade de Jesus, sendo obediente aos desígnios de Deus, ele realiza o batismo de Jesus. Esse talvez seja o momento mais marcante da vida de João Batista. Interessante porque outra parte que a gente pode mencionar como apoteótica da vida de João Batista, uma delas tem a ver com esse momento pós-batismo de Jesus, porque a partir dali, Jesus ele vai pregar para as pessoas e as pessoas vão seguir a Jesus.
a gente poderia dizer que João Batista, de alguma forma, ele vai perder seguidores, mas ele mesmo vai reconhecer em João capítulo 3, a partir do versículo 22, que era necessário que Jesus crescesse e que ele diminuísse. Então, que fosse evidenciado a glória de Deus e que nós, enquanto seres humanos temporais, finitos, pudéssemos exaltar um Deus atemporal, um Deus que trafega pelo infinito, no transcendente. Então, João Batista tinha essa ideia. Outro grande momento da vida de João Batista é que ele, quando está na prisão, ele vai querer confirmar a natureza divina de Jesus. Então, ele vai enviar 2 de seus discípulos até Jesus para que eles possam, de alguma forma, indagar a Jesus acerca da sua divindade, acerca de ele ser de fato o Messias enviado por Deus. Só que Jesus, ele de alguma forma, não responde de imediato aos discípulos de João Batista. Jesus, ele vai preferir que a sua obra falasse por si só acerca da sua natureza divina e acerca de ele ser o Messias. Lembre-se, esse exemplo de Jesus, ele é colocado como uma forma de nós refletirmos que as nossas práticas precisam falar mais alto do que as nossas próprias palavras. João Batista, por ser um homem, por ter a limitação, por ter os seus questionamentos, obviamente tinha todo o direito de querer perguntar isso para Jesus, de enviar os discípulos para perguntarem isso para Jesus, mas de fato Jesus não estava preocupado. Ele queria apenas que as pessoas crescem acerca da sua divindade e que através dos atos praticados eles pudessem visualizar que ele era o verdadeiro Messias. E aqui o último grande momento, e aí a gente fala grande momento de relevância, porque de fato algo muito triste que acontece com João Batista é que ele tem a sua morte decretada. Por que João Batista teve a sua morte decretada? A gente falou aqui, João Batista ele contrapôs o sistema. João Batista ele foi contra aqueles que se manifestavam em contrário àquilo que ele estava designado a anunciar, a pregar. E o que aconteceu? E em dado momento, João Batista ele reprovou Herodes Antipas por conta das suas maldades praticadas. Ele protestou principalmente contra o casamento de Herodes com Herodias, que era mulher de Filipe. Lá em Marcos capítulo 6 a gente consegue observar. Então, o que a gente consegue observar aqui? Herodes ele vai dar uma sentença para que João Batista tivesse a sua morte por intermédio de uma decapitação. E João Batista vai morrer de maneira trágica. E a gente consegue ver no texto bíblico isso muito claramente. Dá uma noção para a gente que às vezes cumprir o propósito de Deus nos custa sair da zona de conforto e até ficarmos teoricamente vulneráveis socialmente, vulneráveis no nosso contexto que vivemos. Mas, acima de tudo, Deus ele tramita no âmbito da eternidade. E mesmo que nós possamos padecer nessa terra por conta de anunciar o Evangelho, por conta de pregar a palavra de Deus, Deus está de maneira soberana cuidando de nossas vidas. Para nós encerrarmos essa lição, já que a gente falou aqui sobre alguns aspectos que envolvem João Batista e Jesus, a gente vê que Jesus fez uma declaração muito interessante em Mateus capítulo 11, versículo 11. Ele disse que João Batista foi o maior homem nascido de uma mulher. Veja, João Batista marcou um tempo. João Batista foi um homem singular, um personagem diferenciado. Mas a gente pode fazer aqui algumas comparações para você entender a dimensão de João Batista e entender uma dimensão sobrenatural, uma dimensão transcendente de quem é Jesus Cristo. Por que isso? Jesus Cristo é a palavra. João Batista foi apenas um mensageiro. Jesus Cristo é eterno. João Batista era temporal. Jesus é a luz.
João Batista anunciou a chegada da luz. Jesus é Deus. João Batista enviado por Deus. Jesus é a vida. Já João Batista apenas proclamou sobre a vinda daquele que traria a vida eterna. João Batista morreu e foi sepultado. Já Jesus, após a sua morte, ressuscitou e possibilitou salvação para a humanidade. Eu queria, antes de terminar, dizer que um homem que enfrentou dificuldades para poder anunciar a palavra de Deus, mas que isso não foi uma maneira de anular aquilo que ele deveria fazer. E ele fez, ele anunciou, ele proclamou, ele exortou, ele fez um contraponto àquilo que era o seu cenário e cumpriu o seu propósito, pavimentando o caminho para a chegada do Messias, que fez com que uma obra fosse completa e perfeita na cruz do Calvário. E isso hoje se estende até as nossas vidas. Tá bom? Eu quero aqui deixar para você uma dica. Eu gostaria de recomendar o Guia de Willmington. É um material muito interessante da editora Central Gospel. Ele possui muitos esboços relacionados a tudo que a gente vai estudar aqui nesse trimestre sobre esses heróis do Novo Testamento. Possui um guia teológico e algumas coisas de maneira narradas biograficamente de personagens do Novo Testamento também, que vai te ajudar muito. Que você possa fazer aquilo que nós pedimos no início da ministração. Compartilha, curte o nosso vídeo, comenta. Às vezes você tem alguma ponderação acerca do que foi falado, ou você tem algum comentário a ser feito sobre o próprio personagem, participe aqui com a gente para a gente ter uma ideia e ter essa interação também, que é muito importante para nós. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Aqui novamente eu desejo um 2021 abençoado para você e para sua família, que seja cheio da presença de Deus e que você possa ser um crente docente, ensinar a palavra por onde quer que Deus possibilitar você pisar e colocar a planta dos vossos pés. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima lição, querendo Deus.